Eu queria mudar de assunto, Sandro, ouvinte querido, ouvinte querida, para chamar a atenção para a entrevista que o novo presidente da Câmara, Hugo Motta, deu hoje e para dois jornalistas, né, a Renata Agostini e o Thiago Bronzato. Para mim essa entrevista ela é reveladora. Para mim essa entrevista ela mostra que não se discute o Brasil no poder central, ou pelo menos não do jeito que o Brasil precisa. Discute-se o Brasil pela conquista de espaços políticos, discute-se o Brasil pela lógica de fatiamento do peru de Natal, mas não pela qualificação do debate, não pelo alto nível do debate. Não se vê na declaração dos políticos um compromisso com a transformação, por mais que aqui e ali você ouça, na teoria, quando falo em teoria, frases muito bonitas de compromisso com a austeridade. O próprio presidente Lula, né? Ele dá declarações do compromisso dele com o ajuste fiscal. O Haddad, né, fala sobre ajuste fiscal, como se fosse possível acreditar nesse compromisso. A verdade é que o que se percebe com muita clareza, e essa entrevista é perfeita, não está na mesa a discussão sobre o que é o Brasil. O que está na mesa é o seguinte: em vez de procurar enriquecer o país, vamos enriquecer o sistema político. E eu vou mostrar aqui alguns momentos dessa entrevista que me chamam a atenção de um jeito que choca. Olha só o que ele diz. Quando perguntado se ele defende a transparência dos três poderes, se defende que ela seja total, porque até hoje não se tem acesso total às informações sobre a destinação das emendas parlamentares. Olha o que ele falou. O legislativo é o mais transparente de todos os poderes. Quanto a isso, não vamos discutir. A questão das emendas tem sido desvirtuada. Agora começa. Aqui ele entrega. Sou do interior da Paraíba. Quanto mais recursos eu puder levar para lá, melhor para mim. Olha isso, Sandro. Quanto mais recursos eu puder levar para lá, melhor para mim. Não é quanto mais recursos eu puder levar para os locais do Brasil que mais precisam, melhor para as pessoas que vivem nos pedaços do Brasil que mais precisam. Não! Quanto mais recursos eu puder levar para lá, melhor para mim. Por que ele construiu essa frase que revela o seu compromisso com o enriquecimento da classe política? Porque a pergunta era sobre transparência, então é melhor para mim que saibam que fui eu. Por quê? Porque daí eu ganho voto. Mas ele volta ao assunto. Perguntado, o senhor enviou 10 milhões de reais para Patos, cidade da Paraíba, onde seu pai foi reeleito como prefeito. Nem todo município na região recebeu esses recursos. Isso gera um desequilíbrio? Responde o atual presidente, o novo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta. Ele diz o seguinte, perdi aqui. De forma alguma, isso não gera desequilíbrio. Se quer indicar recursos ao orçamento, tem que se filiar a um partido, se candidatar e se eleger. É prerrogativa parlamentar. Conseguir 10 milhões para Patos, veja só. Antes ele disse, se eu levar mais dinheiro, melhor para mim. Agora olha só, consegui 10 milhões para Patos porque foi a cidade que me deu as maiores votações. Assim como levei recursos a outros municípios. Ou seja, por que ele levou para Patos? Porque foi a cidade que me deu as maiores votações. Não é porque é a cidade que mais precisa. Não é porque o dinheiro tem que ir para a mão de quem mais precisa. Divulgar é bom para mim. E eu mandei mais dinheiro para lá porque foi a cidade que me deu mais votação. Você percebe que o Hugo Motta, ele fez aqui, ele deu uma grande contribuição
para que a gente entenda a cabeça dos nossos líderes. Quando eles fazem aqueles discursos escritos pelos assessores, quando ele faz aqueles discursos que eles ensaiam, fazem caras e bocas, esses discursos traduzem como é que eu faço para mandar pequenos recados, ao mesmo tempo mandar sinais de que eu sou da colaboração e tal. Então fica ali uma coisa artificial, é que nem flor de plástico. Eu até gosto de flor de plástico. Você não tem que regar, é bacana, mas é flor de plástico, é artificial. Então é o discurso artificial. Aqui não é o discurso, aqui é ele na sua verdade. Porque se ele pensasse bem, ele não admitiria que ele mandou dinheiro para a cidade que mais deu votação para ele. Não admitiria. Ele diria o seguinte: eu fiz um critério muito grande. A Paraíba é um dos estados que mais precisa de recursos públicos. Existem várias políticas públicas que nós financiamos para poder diminuir a pobreza, a miséria, para reduzir a necessidade das pessoas, para acalmar aquela tormenta social que as regiões mais pobres do país enfrentam, e a Paraíba é um desses estados. E dentro da Paraíba eu selecionei os pontos, cidades que mais precisavam. Não, eu escolhi a cidade que mais dá voto para mim. É de uma sinceridade maravilhosa. Me lembro de um presidente da Câmara dos Deputados, Severino Cavalcante, que perguntaram para ele o que ele queria de cargo no governo. Ele falou: eu quero aquela diretoria que fura poço. Eu quero aquela que fura poço, aquela que é bacana. O Denox. Eu quero aquela que fura poço. É meio isso aqui. Eu pego 10 pila e mando para Patos porque foi a cidade que mais me deu votação. Olha que cara sensacional, como ele se revelou. Quanto mais recursos eu puder levar para lá, melhor para mim. Então, o que ele quer, claro que tem um pedaço, né, do discurso dele, que ele diz assim, quando perguntam, por exemplo, se existe uma possibilidade de aumentar a faixa de isenção para o imposto de renda, ele diz: quem não quer votar isenção para a grande maioria da população? É pauta fácil de ser votada, mas qual será a consequência? Vai trazer mais estabilidade? As pessoas estão recebendo o salário mínimo, mas não conseguem encher o prato em casa. Temos um cenário de alta de alimentos, com moeda fraca, poder de compra da população sendo corroído. Temos de encarar de maneira responsável e não estar atrás do discurso populista eleitoreiro, como se o dele não fosse. Já vi, não é a prática eleitoreira, né? Ele é contra o discurso eleitoreiro, mas a prática eleitoreira, tudo bem. Já vimos esse filme antes e ele não acaba bem. No que ele tem razão, né? Ele fala aqui que tem pontos positivos no governo Lula, pé de meia, Minha Casa Minha Vida, os leilões. Agora, do ponto de vista econômico, o governo tem vacilado e deixado de tomar decisões necessárias. Isso tem trazido instabilidade. Não podemos, em um país complexo como o Brasil, ficar reféns do posicionamento ideológico. Quem mais precisa quer resultado. O governo precisa entender isso. Esse é o lado que você acha: nossa, que sujeito moderno, né? Nossa, que cabeça inovadora. Puxa vida, que bacana. Finalmente alguém que pensa de organizado. Mas daí, na hora do vamos ver, ele solta essas pérolas. Consegui 10 milhões de Patos porque foi a cidade que me deu as maiores votações. E quanto mais recursos eu puder levar, é melhor para mim. Então, é desanimador você ver o seguinte. A Marina Silva dá uma entrevista e ela não fala sobre progresso, evolução da sociedade. Ela não fala que ela vai trabalhar para aprovar logo a margem equatorial. Ela não fala que ela quer combater a miséria, onde quer que a miséria esteja. Ela faz um discursinho ideológico sem graça. Velho, desatualizado, desagradável de ouvir e tal. Então o Brasil hoje está entregue a 2 grupos. O grupo ideológico, digamos, 3 grupos. O grupo ideológico, o grupo populista e o grupo clientelista. São esses 3 grupos. O ideológico, o populista e o clientelista. Esses 3 caras se juntam, esses 3 grupos se juntam e você se ferra. Porque nenhum deles está preocupado com você. O ideológico tem lá, lê uns livros lá, uns negócios e quer aplicar aquelas bobagens que eles aprenderam. O populista, ele está pensando o seguinte: o que eu posso fazer, com que nome bonito eu posso montar um programa para tentar
dar uma enrolada na sociedade e fingir que eu estou tomando uma nova providência. Por exemplo, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, quando era governador do Maranhão, ele disse que o Maranhão seria o primeiro estado bilíngue do Brasil. Ele fez uma escola bilíngue. Uma escola bilíngue. Vai ser o primeiro estado bilíngue do Brasil. Pode ser. Em 2120, pode ser que seja o primeiro estado bilíngue do Brasil. A gente não vai saber. Mas não é o estado bilíngue. O Bolsonaro fez aquelas escolas cívico-militares. Uma das coisas mais ridículas que eu já vi no campo da educação. Pega uns militar aposentado, aí eles falam: sim, senhor, vamos ensinar disciplina, sim, senhor, não, senhor. Aí eles vão fazer 64 escolas por ano e tal. Sabe quanto tempo vai levar para você que tem 180 mil escolas no Brasil, fazendo 64 escolas por ano? Meu Deus, 2 séculos, sabe? 3 séculos. É ridículo. Ah, não, mas pelo menos está fazendo alguma coisa. Não está fazendo coisa nenhuma, está fazendo uma grande besteira. E assim os programas do PT. E eu não me refiro ao Bolsa Família. O Bolsa Família é um aprimoramento de um programa criado pelo governo tucano, que o Lula teve a sabedoria de ampliar. Tentou, é preciso que se diga, assim que tomou posse, criou Fome Zero, tentou transportar alimentos. Queria inclusive que o Abílio Diniz fosse ministro para cuidar, já falecido, criador, né? O criador foi o pai, mas aquele que fez crescer o Grupo Pão de Açúcar, queria que ele fosse ministro para cuidar dessa logística de mandar comida para lá e para cá. Logo percebeu que isso era uma bobagem. Vamos dar cartão para as pessoas, o que é ótimo. Não, um programa que não tem porta de saída. Não tem porta de saída. O governo vai dizer que tem porta de saída, mas não tem. Porque para ter uma porta de saída, você tem que dizer: você fica 3 anos no programa, você fica 2 anos no programa, você fica 6 meses no programa. Já você que tua renda é tal, você fica 4 anos no programa. E aí a gente reavalia. Você vai perder o programa daqui 3, 4 anos, que nem seguro-desemprego. Você não pode ficar com seguro-desemprego para sempre. O Bolsa Família deveria ter uma... daqui 2 anos a gente volta a conversar. O que você fez? Quantos lugares você visitou? Que curso de qualificação você fez? O que os seus filhos estão na escola? O que eles aprenderam? Para poder ver se faz sentido. Continua ou sai. Tem gente que tem que continuar. Tem gente que tem que sair. Criou uma distorção. Tem gente que não quer emprego registrado, porque senão perde o Bolsa Família. Então tá errado. E tem finalmente esse grupo clientelista. No fundo, a gente perde com os 3, o ideológico, o populista e o clientelista. E o Brasil vai andando pequenininho, pequeno, cresce um pouquinho, depois cresce outro pouquinho, aí não consegue avançar. Aí para licenciar uma rodovia, hoje eu conversava com um governador, ele disse: o Ibama foi licenciar uma rodovia, levou 8 anos. 8 anos para licenciar uma rodovia. Como é que pode um negócio desse? Quanto tempo demora? Quanto tempo a ferrovia Ferrogrão está parada no Supremo Tribunal Federal? Ninguém tem compromisso com nada. Dia desses teve um encontro aí de tribunais, de procuradorias de justiça. Só falavam de férias, de acumulação, de não sei o quê. As pessoas ganhando 100 mil reais por mês, 200 mil. Nós noticiamos aqui uma indenização de R$1 milhão. Detalhe, indenização não tem desconto. Reverba indenizatória não tem desconto de imposto de renda. Recebe limpo, 1 milhãozinho no bolso, só que fofo. Mais o auxílio para poder comer uma comidinha gostosa. Que delícia, 3 mil reais. 2 salários mínimos para o cara poder comer. O Legislativo mordendo o Congresso, mordendo as emendas. Então, é aquilo. O Congresso pegou gosto pelo sistema atual, sequestrou o orçamento do governo, o Executivo não manda coisa nenhuma no orçamento, o Supremo, pegando gosto, sequestrou o poder legislativo do Congresso, o Hugo Mota denuncia isso, e nós vamos andando de lado. Esse é o nosso sistema. Então, para o Brasil enriquecer, esse sistema político tem que empobrecer, no sentido de ser o contrário do enriquecimento pessoal, político. Eles precisam ganhar musculatura e trabalhar a favor do Brasil. Não vejo isso no horizonte. Fiquei chocado com essa patética e lamentável declaração do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Eu imaginando, puxa vida, né? Cara mais novo. Pô, é bacana, de repente ele vem com uma ideia nova, a ideia nova dele ali. Eu vou mandar dinheiro para a cidade que me deu mais votação e quanto mais eu mandar para lá, é melhor para mim. Eu estou impressionado, decepcionado
Eu não sei qual é a sua opinião, não sei se você concorda, se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre esse assunto.